Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira, do tempo do Natal, depois da Epifania. E o texto de hoje se encontra lá em Marcos, no capítulo 6, versículos de 45 até os 52, que nos diz assim: Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: Coragem, sou eu. Não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Amados irmãos e irmãs, esse relato aparece exatamente após o que a gente viu aí na terça-feira, né, sobre o chamado, multiplicação dos pães. Vamos usar essa expressão que é tradicionalmente conhecida. E aí, Jesus obriga os discípulos a entrarem na barca, e irem na frente enquanto ele estava deixando as multidões ali. Só que aí, Jesus vai ao monte rezar e ao anoitecer, o povo estava cansado, porque o vento era contrário e ali eles estavam, segundo o texto, pelas 3 da madrugada. E Jesus começa a andar sobre as águas. Aí eu quero começar a te explicar alguns detalhes aqui. A água, os mares naquele tempo sempre foram muito temidos pelo povo. Isso porque existiam aí tragédias, Pensa aí comigo. Enquanto hoje a gente tem os aviões que tem um monte de aparato tecnológico, que a gente sabe exatamente por cima de onde o avião está passando, naquele tempo muitas embarcações saíam de suas terras e de repente não voltavam. E aí não tinha como o povo saber se ela estava demorando a voltar porque tinha se atrasado por algum motivo ou se tinha afundado. Então, diante desse mistério, sempre se enxergava que alguma coisa de mar poderia estar ali dentro do mar. Inclusive existiam culturas que acreditavam em criaturas marinhas que eram amedrontadoras, diferentemente de como a gente hoje enxerga, E aí, Jesus está andando sobre as águas já nos dá um elemento de que Cristo está acima da criação, de que Jesus, ele domina o mal, ele vence o mal, ele está acima do mal. Só que os discípulos, quando veem, Jesus andando sobre o mar, eles começam a pensar que Jesus é um fantasma e começam a gritar. E aí, gente, agora a gente vai ligar, Quem está acompanhando aqui os textos desde a semana passada, vai lembrar que eu já expliquei isso inúmeras vezes aqui. O povo na comunidade joanina, existia um grupo de pregnósticos que eles começavam a acreditar que Jesus não tinha se encarnado de verdade. Inclusive, uma expressão que muitas vezes eles usavam era que Jesus seria uma espécie de um fantasma. As pessoas que viram a forma corpórea de Jesus, na verdade não tinham visto um ser humano, mas tinham visto uma espécie de um fantasma. É interessante como o Evangelho acaba conversando sobre isso, Porque o povo também olha para Cristo aqui e não vê nele realmente um ser humano andando sobre as águas, mas vem uma espécie de um fantasma. E eles começam a gritar. E aí Jesus responde na hora: Coragem, sou eu, não tenhais medo. É interessante que antes mesmo de cessar o vento, Jesus já dá uma bronca, Jesus já dá uma exortação. Eu sempre que olho para esse versículo, é impossível não lembrar de um detalhe que muita gente passa despercebido, A exortação, o chamado a ter fé acontece ainda durante esse momento específico que o povo está vivendo. Eu acho que a gente precisa colocar isso na nossa cabeça, É durante a nossa batalha, é durante as tempestades, é durante os momentos nossos de medo que Jesus também vem até nós e nos exorta: tenha fé. Coragem, é preciso ter medo. Da mesma forma como ele fala para os discípulos, Jesus também fala para mim e também fala para você, amado irmão, amada irmã. E aí depois Jesus sobe na barca e quando ele sobe na barca, o vento cessa.
Enxergando a barca como simbologia da igreja, que é assim que a gente geralmente enxerga, é interessante pensar que é quando Cristo está na barca que todos os ventos eles param de nos atingir. É quando a paz realmente existe. A paz é a presença atuante e viva de Cristo em nosso meio. É quando nós também permitimos com que Ele entre na barca. E a gente poderia interpretar essa barca como vários outros lugares, né? A nossa família, o nosso emprego, o nosso trabalho. Te pergunto, você tem permitido que Jesus entre no barco da sua vida? No barco da sua família? No barco do seu namoro? No barco dos seus sonhos? Às vezes a gente meio que tem medo, por algum motivo. O mundo prega tanto para nós que é preciso sonhar, lutar pelos seus sonhos, que a gente começa a achar que essa luta é sozinha, é uma luta solitária. Mas Jesus não quer que você lute sozinho. Amado irmão, amada irmã, que o teu sonho também seja compartilhado com Jesus. Que você não sonhe sozinho, deixe Jesus sonhar contigo. Deixe Jesus também construir seus sonhos com você. Deixe Jesus ajudar a sua família, você não precisa lutar por ela sozinho, não. Deixe Jesus te dar ânimo para o trabalho, você não precisa lutar só. Amado irmão, amada irmã, você não está sozinho. Os discípulos, talvez nesse momento, até porque não viam mais a luz, só viam a escuridão, eles estavam de madrugada, e talvez até eles pensaram: nossa, aquele que é a luz sumiu, não está aqui, nos abandonou, nos deixou. Mas eu digo para você, você não está só. Jesus está contigo. Jesus quer estar com você. Não proíba ele subir na barca porque você está com medo. Deixa Cristo subir no barco da sua vida, que a paz também vai ter morada aqui. Eu espero, amado irmão e irmã, que ao olhar para esse texto a gente possa começar este ano, né? Ainda estamos aí nesses primeiros dias do ano com um olhar diferente. Que nesse ano de 2026, de fato, Cristo habite na barca junto conosco, para que sejamos homens e mulheres forjados e alimentados, de fato, com a palavra. Você que chegou até o final do vídeo, se não for inscrito no canal, se inscreva, deixe sua curtida, deixe também seu comentário. E peço muito a você, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. É muito importante para que esse canal possa crescer cada dia mais, que você divulgue este trabalho. Assim outras pessoas que não sabem da existência deste canal também possam descobrir e se alimentar aqui desses estudos ligados à Palavra de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã, te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal, tá bom? Até mais!